Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos! Infecções pela variante Ômicron e influenza adiam volta aos escritórios. No Brasil, a expectativa de que o início de 2022, depois de 2 anos de pandemia, seria o momento de volta mais maciça aos escritórios, está sendo posta à prova por conta do aumento de infecções por Covid e de influenza. Com isso, muitas companhias de vários portes que estavam programando um maior retorno ao trabalho presencial no início deste ano, está revendo seus planos. Aí temos empresas de tecnologia, indústrias, passando por segmentos nos quais o home office é quase impossível, como as companhias aéreas, e isso também vem afetando empresas do setor público, como é o exemplo da Eletrobras, né? Então, temos uma revisão nessa estratégia de retorno ao trabalho presencial. A tônica tem sido a cautela. Indústria de alumínio Novelis definiu o protocolo de volta ao escritório após a campanha que incentivou a vacinação e atingiu 100% dos funcionários. Maravilha, parabéns a Novelis aí e aos seus funcionários, né? 100% de vacinados, é esse o caminho, tem que estar vacinado, senão como voltar ao trabalho sem a vacina? Isso não existe, isso não tem a menor chance de funcionar. Várias empresas nos Estados Unidos já estão demitindo as pessoas que se recusam a vacinar, e no Brasil também a Justiça do Trabalho já endossa essa decisão. O plano da Novelis vai ser colocado em compasso de espera. A companhia vai esperar a evolução da pandemia até fevereiro. Só aí vai pensar em uma outra data para estrear o novo escritório. Antes tínhamos a ideia de retornar ao trabalho presencial quando todos estivessem vacinados. Agora estamos discutindo se a volta será somente após a dose de reforço, disse Daniel Farastieri, diretor responsável pelas áreas de segurança e medicina do trabalho. O mês de dezembro, antes da onda de casos de Covid e do vírus H3N2 atingir números alarmantes, foi um momento de relaxamento no distanciamento social, relação das festas da firma por diversas empresas e também de reuniões de família para a celebração do fim de ano. Muitas empresas viram o resultado claro dessa tendência se refletir em infecções em suas equipes. A companhia japonesa NEC planejava reabrir seu escritório logo no início de 2022 com 100% da equipe vindo pelo menos algumas vezes na semana. Mas a mudança do quadro da pandemia no Brasil fez a empresa mudar de ideia. Só voltaremos ao escritório quando houver uma redução sustentada no número de infectados no país, disse o diretor de RH para a América Latina da NEC, Hamilton Aires. Não vamos expor os nossos colaboradores a esse risco de contaminação. Na agência de publicidade VML, o adiamento do retorno ao trabalho presencial veio após a recomendação da sede nos Estados Unidos. Segundo a diretora de RH, Luana Gonçalves, a agência só vai voltar após a estabilização do quadro de infectados. Não temos ainda nenhuma previsão. Já a empresa de tecnologia TakeBlip voltaria ao trabalho presencial em fevereiro por solicitação dos funcionários após quase 2 anos com todos trabalhando em casa. Em uma pesquisa interna, só 10% da equipe disse querer ficar o tempo todo em home office, de acordo com o presidente Roberto Oliveira. Porém, a alta do número de infectados fez a empresa deixar a data de retorno em aberto. Tivemos uma explosão de casos na equipe, mas o lado positivo é que todos os casos estão sendo leves, efeito da vacina, né? Então, os casos leves é decorrência exatamente disso, da vacinação. 100% do time está vacinado, tá vendo aí? Carlos Eduardo Altona, da consultoria Exec, vê 2 movimentos, um de adiamento do retorno e outro de manutenção do trabalho presencial já em curso. E nesse caso temos aí, por exemplo, a Simpress, de serviços para o setor corporativo, que já atua em modelo híbrido há alguns meses. Segundo o presidente Vittorio Danesi, houve uma reunião no início do ano e se decidiu pela manutenção do plano de retorno. Estamos olhando os números, mas como todos estão vacinados, os casos estão sendo muito leves. Quando a pessoa está infectada, então ela fica em quarentena em casa.
A questão do home office, tem empresas que estão adotando a prática também já de forma definitiva. Existe aí um exemplo de quem desistiu do trabalho presencial, o caso, por exemplo, da startup de educação Tutor Mundi. O home office e o nomadismo digital já estavam na essência da empresa, que funcionava desde 2016 em sistema híbrido, no Cubo do Itaú, né, o programa lá de um ambiente de aceleração de startup que o Itaú promove em São Paulo. E com a pandemia veio a decisão de seguir de forma remota permanentemente. Não passou pela nossa cabeça voltar para o modelo híbrido, a empresa ficou melhor trabalhando em home office, e com o híbrido as pessoas do escritório versus as pessoas remotas criavam uma simetria de informação, disse Rafael Coelho, sócio fundador da startup. Hoje são em torno de 30 funcionários espalhados em cidades diferentes do Brasil e em vários países, como Estados Unidos, Holanda e Croácia. O próprio Rafael mora no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e viu a empresa de reforço escolar crescer 520% em 2020 e 400% em 2021. A gente se espelha aqui no Vale do Silício em startups que têm mais de 1.000 funcionários e estão totalmente trabalhando de forma remota. É possível sim dar certo com essa experiência. Muito bem, dados aí para a gente refletir, né, sobre esse novo mundo que a gente está vivendo, né, esse novo mundo que nos mostra que precisamos ser flexíveis, adaptáveis, né, e temos aí um cenário de mudança nas empresas e no comportamento das pessoas. Falamos num vídeo anterior de que Elizabeth Holmes, ex-CEO da Theranos, foi condenada nos Estados Unidos e aguarda agora a definição de sua pena. Ela foi acusada de enganar investidores que usavam as máquinas desenvolvidas pela sua empresa, que eram máquinas de teste de sangue, e que dizia que poderia, com uma simples gota de sangue, detectar uma série de doenças ou de predisposições para a evolução de doenças. Ela foi considerada culpada, foi condenada por fraude, e isso foi noticiado nesses últimos dias, né? Logo agora no início de 2022, os promotores argumentaram que Holmes estava muito bem ciente de que as máquinas da Theranos não podiam realizar dezenas de testes usando apenas algumas gotas de sangue, apesar de alegar isso. Ela falsificou a receita de sua empresa e usou máquinas de terceiros modificadas para enganar investidores e organizações parceiras na tentativa de ganhar dinheiro e fama. E por conta disso foi condenada. Aguarda agora a definição da pena. E é muito bom ver que nos Estados Unidos a justiça funciona. Isso é um exemplo maravilhoso. Esperamos que um dia o Brasil se torne um país sério, ele ainda não é. Esperamos que um dia ele seja, e que isso vai gerar uma sensação de bem-estar e de orgulho a todos nós que vivemos aqui. Por enquanto, predomina a vergonha, né? Pelo menos eu me sinto envergonhado com essas bandidagens que acontecem aqui e essa total impunidade. Potências globais se reuniram nesse início de ano, produziram uma nota conjunta que foi assinada pela Rússia, pela China, pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos e pela França, declarando que são contra a expansão dos armamentos nucleares e que uma eventual guerra nuclear precisa ser evitada, pois ninguém vencerá. Olha, foi muito bacana esse movimento agora que aconteceu nesse início de ano em relação a essa corrida de armamento nuclear. Isso foi importante. E eu recomendo aqui um filme para quem quiser entender mais o que seria uma guerra nuclear. É um filme muito antigo, foi um soco no estômago este filme quando ele foi lançado na década de 80. Chama-se The Day After, o dia seguinte. Tentem buscar no YouTube ou no Google para assistir, não sei se os canais de streaming teria ele nos seus arquivos, pesquisem. The Day After, o dia seguinte. É o filme mais bem feito sobre essa possibilidade do que significaria uma guerra nuclear. À época,
quando foi lançado, era o auge da Guerra Fria, a corrida armamentista entre russos e soviéticos e americanos, e foi um soco no estômago da população mundial, que teve que parar para pensar, sobretudo os líderes das grandes potências, no que seria um evento dessa natureza, né? Seria simplesmente o fim da vida na Terra. E vale a pena assistir o filme. Ele continua atual, continua contemporâneo, foi muito bem feito e mostra todo o impacto e a velocidade da destruição que uma guerra nuclear entre as grandes potências do mundo causaria. Recomendo que vocês assistam aí esse filme, certo? 49% dos trabalhadores estão pretendendo trocar de trabalho em 2022. É um número alarmante, né? Metade da população empregada está em busca de novas oportunidades de emprego em 2022. Ou seja, estão insatisfeitos com o atual ambiente de trabalho. Isso é preocupante. De cada duas pessoas, uma quer sair. Então tem algo errado, né? As pessoas estão procurando salários melhores, aliado ao desejo de aprender algo novo, conquistar qualidade de vida e realização profissional. É isso que as pessoas estão em busca. Mas eu diria que é um sinal de alerta para ser ligado nas empresas, fazer pesquisa de clima e verificar o que está acontecendo. As coisas parecem que não estão muito boas no ambiente corporativo, na verdade, com esse número aí. A Oi convocou para 27 de janeiro uma assembleia para promover a incorporação da Oi Móvel. É mais uma etapa para o processo de venda da empresa, né? Então ela está extinguindo no dia 27 de janeiro, isso deve acontecer, ela vai extinguir o CNPJ da Oi Móvel, ela vai deixar de ser uma empresa e os seus ativos serão incorporados, serão integrados à Oi S.A. Isso vai facilitar o processo de desmembramento da empresa quando da venda autorizada para a TIM, Vivo e Claro. Então esse é um passo importante nesse sentido. Para a Oi estar fazendo isso é porque, entendo eu, que ela já tem a certeza de que a venda estará resolvida agora nesse início de ano, no primeiro trimestre é a expectativa. Com atraso, né? Atraso da Anatel, atraso do CAD, procrastinaram até o limite dos prazos e do bom senso, até o limite do bom senso, vamos dizer assim. Uma empresa em recuperação judicial deveria ter um tratamento mais célere por parte dos órgãos públicos. Lamentavelmente, não foi isso que a gente assistiu acontecer. É uma pena. Gostou do vídeo? Deixa o like, fique com Deus e até a próxima. Tchau.